Vamos lá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso devocional, é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu só vou conectar aqui só um minutinho, gostaria de pedir só um instante, melhor dizendo, só um instante. Deixa eu conectar aqui, está oscilando. Reconectando, muito bem, agora sim, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Nós estamos estudando o livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo com o nosso irmão Timóteo, à igreja de Colossos, né? Aos nossos irmãos em Colossenses, que estavam enfrentando ali ataques, quando eu digo ataques, de falso ensino, de falsos mestres, aonde as pessoas estavam confusas, porque uma vez elas sendo atacadas pelo falso ensino, então elas estavam se desviando da verdade. Então os nossos irmãos, Filemon e... deixa eu só pegar o nome do outro aqui, Epáfras, tanto Filemon como Epáfras, que ouviram a pregação do apóstolo Paulo e plantaram a igreja de Colossos, eles, observando isso, que eles estavam sendo atacados, então eles buscaram ajuda humildemente de Paulo e Timóteo. Uma lição para mim e para você: quando você está sendo confrontado, você está em dúvidas, você precisa buscar conselhos de homens inspirados pelo próprio Deus, escolhido por Deus, que prega o evangelho genuíno, a nova e eterna aliança em Cristo Jesus, aonde o evangelho ele é centrado em Cristo. Sentar, bater um papo e tirar as suas dúvidas, não permitindo com que falsos ensinos, falsas promessas, que não está centrado em Cristo Jesus, venha dividir a sua fé, venha impedir o seu crescimento espiritual e venha te afundar na sua caminhada com Cristo, tá ok? Então, Filemon e Epáfras, melhor dizendo, eles buscaram a ajuda de Paulo e de Timóteo. Então, com todo amor, com todo carinho, Timóteo e Paulo eles enviaram essa carta para os irmãos em Colossos para orientá-los e tirar todas as suas dúvidas e dizer a eles que a plenitude que eles estavam ouvindo, que eles deveriam buscar e ter uma cobertura espiritual, que esse era o falso ensino na época, que se eles buscassem, se esforçassem em ter aquela revelação da plenitude, algo sobrenatural, eles teriam uma proteção espiritual, de tal forma que eles não seriam atacados pelo mal, e isso era restrito, que só algumas pessoas tinham acesso. Então eles se esforçavam, e Cristo não era o suficiente. Então Paulo chegou e mostrou o evangelho para eles, firmando aquilo que Filemon e Epáfras ensinaram a eles. Então Paulo, ele vem na carta aqui de Colossenses, do capítulo 1 até o capítulo 3. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, dos versos 1 até o versos 11. Gostaria que você já abrisse aí a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 11. Tá ok? Então aqui Paulo, ele mostra que nós fomos perdoados em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário, os nossos pecados foram liquidados, foram pagos, que agora nós estávamos livres dos rituais judaicos, da lei mosaica. E na aula passada nós falávamos sobre isso, que Paulo nos ensina a não permitirmos que o legalismo venha dominar a nossa vida com respeito às leis cerimoniais
da lei judaica. E ele continua dizendo aqui no capítulo 3, no versículo 1. A nossa oração hoje nós vamos fazer no final do devocional, tá bom? Já vamos direto ao assunto. Pastor, cadê a Camila? A Camila hoje, ela não está aqui conosco, mas se Deus quiser ela estará amanhã, que ela está resolvendo umas coisas pendentes, tá bom? E ela mandou um forte abraço para vocês. Então vamos lá. Mas Cristo está aqui, nós estamos, tá bom? E Ele está aí também com você. Colossenses capítulo 3, versos 1. O apóstolo Paulo ele inicia dizendo assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas as coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aí ele encerra no versículo 11, dizendo assim, olha: aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaros, cita, escravos e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Eu vou dizer novamente: Cristo é tudo e Ele está em todos. Eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria de compartilhar com você. Paulo inicia no capítulo 1 dizendo: portanto, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Busque as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu quero fazer aqui uma pergunta provocativa. Você vem pensando em quê? Quais têm sido os seus pensamentos? Eles têm sido das coisas do alto ou das coisas aqui da terra? Porque nós temos buscado todos os dias da nossa vida aquilo que nós temos mantido nossos pensamentos. Você vem pensando aonde? Você todos os dias está pensando em quê? Você está vivendo em função do quê? Paulo está dizendo que nós que ressuscitamos com Cristo, para ressuscitar com Cristo, nós temos que ter morrido com Cristo. Aqui ele está falando com os irmãos que morreram em Cristo. Porque a pessoa que está crucificada com Cristo, ela morreu em Cristo, com Cristo. Esse mundo, as coisas desse mundo, foram crucificados juntos. Ele não vive em função deste mundo. Ele está no mundo, mas ele não vive com os pensamentos das coisas terrenas, das coisas desse mundo, mas sim das coisas do alto. Ele disse aqui no versículo 2, ele dá um conselho: pense. Ele está dizendo que o meu pensamento, o seu pensamento, os nossos pensamentos, ele está dizendo, pense nas coisas lá do alto,
e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta em Deus. Sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês se manifestarão também. Todo cristão, toda pessoa que foi alcançado pela graça, pelo Evangelho, foram justificados. Essas pessoas, Cristo já está vivendo nela. Se você é um crente, se você é um cristão, a sua vida está centralizada em Cristo Jesus, e você recebeu o Espírito Santo, e Cristo já vive em você. E Cristo vivendo em mim, e Cristo vivendo em você, então os nossos pensamentos não podem estar apegados nas coisas aqui da terra. Não podemos priorizar as coisas aqui da terra. É isso que Paulo está dizendo. Ele disse assim, olha, no versículo 5. Ele disse assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Quais são as naturezas terrenas, pastor? Que o apóstolo Paulo está falando que nós temos que fazer morrer. Nós temos que matar todo santo dia. Quais são a natureza terrena? Ele diz aqui, olha, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos, tudo isso são coisas terrenas, são as coisas aqui de baixo, que o homem terreno, o homem ainda mundano, o homem ainda que não foi alcançado pela graça de Deus, ele vive atrás disso, não é verdade? Ele vive buscando prazeres sexuais, eles vivem se contaminando com as coisas deste mundo, vivem buscando as paixões, os maus desejos. E eu gostaria de destacar a avareza, que Paulo conclui dizendo que é idolatria. E por essas causas vem a ira de Deus. Por que Paulo ele faz questão de dizer avareza que é idolatria? E por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque a única coisa que o Senhor Jesus chamou de Senhor, que não foi nem o diabo, foi o dinheiro. Ele disse: não podeis servir a dois senhores, a Deus e a mamão, ao dinheiro. E aqui Paulo afirma isso, que quando a pessoa ela está correndo atrás das coisas aqui da terra, não da do alto, ela corre atrás de tudo isso, tudo aquilo que o coração dela, o coração dele deseja, e principalmente a avareza. A avareza, o dinheiro. Porque existem pessoas que quanto mais tem, mais quer, nunca está contente. Mas não quer ter para a glória de Deus, para ajudar o próximo, para ajudar os seus familiares, para ajudar no trabalho evangelístico da sua comunidade, para investir no avanço do reino de Deus. Não, mas sim para ter, para comprar e para fazer. Aí ele continua dizendo assim, olha, então faça morrer isso, porque vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Aí ele diz aqui, olha, agora, porém, abandone. Ele está dizendo, abandone. Abandone. Ele diz, abandone igualmente todas essas coisas. Aí ele vai no mais profundo do ser humano. Abandone o quê? Igualmente todas essas coisas. Abandone a ira, porque nós estamos propícios sempre viver irados. Não pode
sofrer uma injustiça, uma perseguição, logo vem a ira, que é normal no ser humano. O próprio Senhor Jesus disse, na pessoa do Espírito Santo, ireis, mas não pequeis. É normal você ficar irado, mas não é normal você, por causa da ira, você viver na prática do pecado. Pecando como? Através da ira, pastor. Está aqui, ó, tendo indignação e maldade e blasfêmia, querendo destruir as outras pessoas, querendo, através da sua língua, atacar outras pessoas, machucar as outras pessoas, por causa da sua ira. E hoje em dia, o mal não vem usando apenas a língua para atacar, para atingir as outras pessoas. Ele vem usando também os dedos, através de postagem, de mensagens, de comentário nas redes sociais. Vem matando, causando divisão, causando brigas e pouco evangelho, e pouco amor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, abandone isso, abandone a ira. Aí ele diz aqui, ó, isso daqui é muito muito parecido com que o voltado, melhor dizendo, mais para os homens, que ele disse assim, olha, abandone a linguagem obscena no falar. Porque homens que gostam, né, de estarem reunidos e um falar mal do outro, ou quando não, ficar citando aquelas piadinhas. Nós só estamos aqui entre homens mesmo, e começa com linguagens mundanas. Ah, pastor, mas se eu estiver reunido com os homens, com os meus amigos, e eu não falar a linguagem dele, pô, a gente só está entre homens, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque nós fomos chamados para levar a Cristo, não para entrar e nos lambuzar na lama desse mundo. Jesus disse que haveria diferença entre aquele que serve ele e aquele que não serve. Ah, mas eu vou ser chatado de bobo, de tonto, que seja, não tem problema. Que seja, mas não aceita viver na roda dos escarnecedores. Aí ele diz assim, olha, para a gente encerrar, no versículo 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, segundo a imagem daquele que os criou. Ele está dizendo, não minta. Mas não minta por quê, pastor? Porque você se despiu da velha natureza. E hoje você é um novo homem. Você é uma nova mulher. Outrora, mentir é coisa normal aí fora no mundo. Porque nós nascemos num mundo que jaz o maligno. O pai da mentira. Para sempre livrar a pele, as pessoas sempre vivem contando mentiras. Cuidado com as mentiras. Cuidado com as mentiras que você ouve e cuidado com as mentiras que você fala. Eu costumo orientar as pessoas e dizer o seguinte, olha, Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Para quê? Ah, pastor, para ouvir mais e falar menos. Não apenas isso também, mas Deus nos deu dois ouvidos, um de cada lado, para você, antes de tomar alguma conclusão a respeito de algo que falaram para você, de pessoas, eu vou te dar um conselho. Você está ouvindo um lado? Muito bem. Não tome decisões nenhuma. Senão você já está cometendo uma injustiça. Você tem que aprender a ouvir o outro lado. Porque quando eu paro para ouvir apenas um lado e tomo as minhas decisões em cima
do que eu ouvi apenas de uma pessoa, então eu estou me precipitando e fazendo uma grande injustiça. Se você é uma pessoa justa e gosta da justiça, então aprenda a ouvir os dois lados. Aprenda a ouvir os dois lados. E se é uma conversa, uma mentira, ou se é algo sobre uma pessoa, antes de ouvir primeiro um lado, aplica aquelas regrinhas que nós ensinamos. Aplica. Perguntando primeiro para a pessoa: você viu? Você estava lá? Então eu não quero saber. Segunda regrinha. São as peneiras, né? Primeira peneira, segunda peneira. Passa pela peneira dizendo: bom, então você não ouviu, você não estava lá. Segunda peneira. Pergunta para ela: o que você vai me falar, essa pessoa sabe? Ela sabe que você está comentando isso de mim? Você comentou com ela, você falou com ela que ia falar comigo? Não sabe. Aí você passa pela terceira peneira dizendo: o que você vai me falar vai ajudar essa pessoa? Vai abençoar ela? É para que possamos nos unir e ajudar ela, ainda que seja em oração, ou ajudando a pagar as contas dela, a dívida dela? Então eu não quero saber. Eu não quero saber. Vamos mudar de assunto. Mas se a pessoa diz: eu vi, eu estava lá, eu tenho prova, testemunho. Aí você fala assim para essa pessoa: o que você fez para ajudar ela? O que você fez? Você sentou com ela? Você foi até ela? Porque é injusto você falar pelas costas. Você foi até ela, você sentou com ela, você dialogou com ela, para você ganhar o seu irmão, para você ajudar, não espalhar, mas para ajudar, não para fofocar, mas para ajudar essa pessoa, porque esse é o papel do cristão. É o papel de uma pessoa que se despiu do velho homem, está revestido de um novo homem. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele disse isso. Ele disse: não mintam uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Porque quando você aceita um mau comentário de uma pessoa, você está ajudando, e você vai passando isso para frente, você está ajudando essa mentira a crescer. Você está evangelizando para Satanás. Exatamente isso, me perdoa. Mas evangelizando para o diabo. Porque você está contando uma mentira de outra pessoa que contou uma mentira, e você está passando para frente. Não faça isso. Quando alguém vir falar alguma coisa de uma pessoa, então converse como pessoa madura e diz assim: o que a gente pode fazer para ajudar ela? O que a gente pode fazer para ajudar ele? Vamos nos unir, vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar. Vamos matar o mal pela raiz. Porque Jesus disse: ai por aquele que vem nos escândalos. Ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Ai daquele por qual vem os escândalos. E os escândalos são inevitáveis. Então não minta. Paulo diz: não minta uns aos outros. Aí no versículo 11, para a gente encerrar, ele diz o seguinte: que aqui não pode haver grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravos e livres. Aí ele diz assim: olha, mas Cristo é tudo. Cristo é tudo. Ele é o suficiente. Quando a pessoa ela está em Cristo e Cristo está nela, ele tem um relacionamento com Cristo, ela tem um relacionamento com Cristo, ele se deleita em Cristo. Como o salmista Davi, ele disse
Se o Senhor é o meu pastor, de nada, no original grego, de nada me terei falta. Olha a importância de você entender. Ele disse assim, olha, se o Senhor, no Salmo 23, se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Por quê? Porque Cristo é tudo. Cristo é o amor que eu preciso, Cristo é a alegria que eu preciso, Cristo é a paz que eu preciso, Cristo, Ele é quem me justifica, foi Ele quem morreu por mim. Poxa vida, Ele me amou acima dos meus pecados, Ele me ama acima das minhas falhas. Poxa vida, se eu estou em Cristo e Cristo é tudo para mim, poxa vida, por que eu vou ficar com a autoestima para baixo? Por que eu vou ficar mendigando o amor de fulano, de Beltrano? Não, porque Cristo é tudo e Cristo está em mim. Ele já me perdoou dos meus pecados, das minhas falhas. O escrito de dívida foi cancelado. O que estava em ordenância contra mim foi cancelado por Cristo. Ele morreu, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Poxa, e eu estou em Cristo Jesus. Poxa, isso me traz paz. Isso me traz consolo. Isso me encoraja para viver aqui neste mundo, não pensando nas coisas aqui de baixo, mas pensando nas coisas do alto, como o apóstolo Paulo ele diz aqui. Olha só, aprenda isso. Cristo é tudo. Enquanto você não buscar em Cristo, não se deleitar em Cristo, Cristo não for suficiente para você, você vai viver neste mundo triste, vivendo altos e baixos. Uma hora você está bem, outra hora você não está bem. Você vai ficar buscando em coisas, em pessoas. Você vai ficar buscando propagandas em rádio, televisão, que venham te apresentar essa alegria, em satisfazer os seus desejos neste mundo. Você vai querer estar satisfeita e satisfeito apenas neste mundo, mas quando Cristo é tudo, então a pessoa, ela tem tudo, porque Cristo é tudo, não é verdade? Aí ele ainda enfatiza dizendo assim, ó, ele é tudo e está em todos, ele é tudo e ele está em todos. Só que preste atenção nisso, quando ele disse que Deus é tudo e ele está em todos, não significa que todos os seres humanos do planeta Terra estão cheios do Espírito de Deus. Não, quando ele diz que ele é tudo e está em todos, Paulo está querendo dizer o seguinte, ele não está limitado apenas em uma nação. Ele não está limitado apenas a um povo físico. Ele está dizendo o seguinte, porque você já ouviu muitas pessoas dizer, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é isso? Você já ouviu falar isso? Ah, fulano é a nação de Deus. Quando o Brasil for a nação de Deus, então o Brasil será um Brasil melhor. Mas não é isso que a Bíblia fala. Hoje, a nação de Deus não é, olha só, não é um povo físico, mas é um povo espiritual. De todos os povos, dos gregos, Paulo diz aqui que Deus, aqui não pode haver mais gregos, judeus, circuncisão, incircuncisão, escravos, livres. Deus não está limitado em uma nação física, mas sim em uma nação espiritual. O povo de Deus é um só, espalhado por todo o mundo. Por todo o mundo. Não apenas no Brasil, mas na África, na Argentina, na Itália, na Suíça, espalhado para o mundo todo. A nação do Senhor, ela é espiritual.
ela não é mais só a nação de Israel. Porque a promessa no Antigo Testamento foi feita para os judeus, a nação de Israel, o povo judeu. Mas quando Cristo veio, então esse muro da separação foi quebrado. E ele é o Deus dos judeus e dos gentios. Dos judeus e dos gentios. Então, aprenda isso. O Deus, ele é Deus de uma nação espiritual. Por isso que hoje as bênçãos de Deus não são mais que ele nos promete, não são as materiais e físicas do Antigo Testamento, mas as bênçãos de Deus são espirituais. Assim como Deus, ele é Deus de um povo espiritual, de uma nação espiritual, então as bênçãos de Deus para o seu povo são bênçãos espiritual. Bênçãos espirituais. Por isso que Paulo disse, não se apegue às coisas aqui embaixo da terra, que são momentâneas, perecíveis e passageiras. Mas pensem nas coisas do alto, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Não é aqui nessa terra, não. É no porvir, na vida eterna. Amém? Então vamos encerrar lendo aqui a oração da página 90, das orações puritanas. Só que eu quero concluir, desculpa, virou aqui. Só que eu quero concluir esse devocional te fazendo a mesma pergunta que nós iniciamos. Porque o resumo desse devocional é: eu estou buscando as coisas lá do alto ou as coisas terrenas? O que vem ocupando os seus pensamentos? As coisas do alto ou as coisas aqui da terra? Se você nasceu de novo, se você morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele e para Ele. Você vive para a glória de Deus. Tudo que Deus faz chegar às suas mãos é para a glória dEle, é para Ele, é para ajudar o próximo. Os recursos que Ele faz chegar em nossas mãos, os recursos que Ele faz chegar nas suas mãos, quanto dos recursos que você tem, você vem usando para a obra missionária, para que o evangelho cresça. Quanto do recurso financeiro que você tem, ainda que seja pouco, quanto você tem separado semanalmente, diariamente, mês a mês, para o avanço da pregação do evangelho? Quanto você vem usando dos recursos que Deus tem feito chegar nas suas mãos para ajudar o próximo, com a cesta básica, em atender a necessidade do teu irmão, para atender a necessidade das pessoas que estão ao seu redor? Isso chama-se cristianismo. Quando a pessoa ela está centrada em Cristo, ela vive nesse mundo não para se servir, mas para servir. Foi para isso que Jesus veio. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E quem tem o Espírito de Cristo, está em Cristo, vive nesse mundo, não para ser servido, mas para servir. Amém? Aprenda, a conversão ela é acompanhada com obras. Nós não somos salvos pelas obras, pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Mas nós somos salvos para ter boas obras de salvo, de pessoas que têm um pensamento lá do alto. Página 90 da nossa leitura hoje, da nossa oração, fala sobre arrependimento contínuo. Então preste atenção. Acompanhe em espírito de oração.
Ó Deus da graça, imputaste o meu pecado ao meu substituto e imputaste a graça dele à minha alma, vestindo-me com um manto de matrimônio, enfeitando-me com joias de santidade. Mas, em minha caminhada cristã, permaneço maltrapilho. Minhas melhores orações são manchadas com o pecado. Minhas lágrimas de contrição são desmaiado, impuras. Minhas confissões de culpa agravam por demais os meus pecados. Minha acolhida do Espírito é tingida de egoísmo. Ó Senhor, preciso arrepender-me do meu arrependimento. Preciso que as minhas lágrimas sejam purificadas. Não tenho manto com o qual cobrir os meus pecados, nem tear no qual tecer minhas próprias justiças ou justiças próprias. Estou sempre vestido em trajes imundos, e pela graça, minhas roupas estão sempre sendo mudadas, pois só tu justificas o ímpio. Estou sempre indo a um país distante e sempre volto para casa como o filho pródigo, dizendo sempre: Pai, perdoa-me, e tu sempre trazes a mim a melhor veste. Deixa-me usá-la a cada manhã, a cada noite regressar enroupando-a, sair para o trabalho diário nela, casar-me trajando-a nela, ser ferido de morte, envergando-a, compadecer perante o teu trono e entrar no céu vestido-a brilhando como o sol. Concede-me, ó Deus, nunca perder de vista a abundante malignidade do meu pecado, a abundante justiça da tua salvação, a abundante glória de Cristo e a abundante beleza da santidade e a abundante maravilha da graça. Meu amado Deus e Pai, em nome de Jesus, na comunhão com o Espírito Santo, diante do trono da graça, nós estamos em oração, meu Deus, te louvando e te agradecendo pelo Senhor a cada manhã vem tirando as nossas roupas sujas, nos trazendo vestes de santidade, meu Pai, nos guiando a uma vida de santidade. Ah, meu Senhor Jesus, obrigado por cada dia o Senhor nos lavar no teu sangue. Obrigado pelas tuas misericórdias, elas se renovarem a cada manhã. Obrigado por nos encorajar. Obrigado por alegrar o nosso coração. Obrigado por pautar a nossa vida em Cristo Jesus, nos esconder em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não merecemos. Ah, meu Deus, quem somos nós? Espírito Santo, que essa pessoa, ou melhor dizendo, que os nossos pensamentos, o meu e dessa pessoa que ora comigo, meu Deus, todo santo dia, esteja no alto, aonde habita o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus, que está sentado à tua direita, meu Pai, que em breve irá se manifestar diante de toda a humanidade, e os seus escolhidos, os teus eleitos, aqueles, meu Deus, que foram justificados e viveram uma vida de santificação, se manifestarão em glória com Ele, aleluia. Louvado seja o teu nome. Ah, meu Deus, quando o Senhor Jesus se manifestar, e isso está bem perto, mais do que nós imaginamos, os teus irão se manifestar. Ali irá se manifestar aqueles que sempre foram honestos, sinceros, que não trabalharam, que não viveram
em função de si mesmo, meu Deus, e deste mundo, mas trabalhar em função do teu reino. O Senhor irá separar o joio do trigo. Ah, meu Deus, irá lançar palha no fogo. Ah, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Meu Deus, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, abençoa essa terça-feira. Eu creio que já está abençoada por ti, mas guia os nossos pensamentos. Que as tuas mãos estejam debaixo dos nossos pés, nos guiando e nos livrando de todos os males. É o que eu te peço, te agradeço e te louvo pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando a tua palavra, meu Deus, com as pessoas que estão sedentas do Evangelho, estão sedentas de ti, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E todos que creem digam assim seja. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz esteja permanentemente derramada no seu ser e no seu coração, para que as pessoas que estão ao seu redor, elas sejam beneficiadas, sejam abençoadas através da sua vida. Vamos ficando por aqui e, se Deus quiser, amanhã nós voltaremos com o nosso devocional às 9 horas da manhã. Forte abraço, Deus abençoe. Com licença.